EBD do dia 25 de outubro, tá bom? Nós que encerramos a nossa antiga revista e agora estamos com a nova revista. Todos vocês já estão com a revista nova? Você pegou, Vascaíno, sua revista nova? Não. Não? A nova revista agora é Jesus Cristo no Velho Testamento. Continua sendo material da excelente editora cristã evangélica. Então, avisa o papai e a mamãe, quem não está sem a revista, ó, eu vou estar passando aqui mais ou menos a revista. Só que essa aqui é do professor, do aluno, ela é coloridinha, mais bonitinha. Procura o Rafael, tá bom? O Rafael Gracioto, fala pro seu papai, pra sua mamãe, para estar pedindo a revista para ele, beleza? Ju, você tá com a revista nova? Sim, professor. Ótimo. JP, que você não aparece seu rosto, a gente não escuta a sua voz, manda aqui no chat. Você está com a sua revista nova? Aí mandou, aí galera, bom dia, sim, eu estou te ouvindo. Beleza, JP. Ótimo. Libera a câmera para nós então, JP. E você, Anne, está com a revista nova? Sim. Ah, ótimo, então. Então a gente vai estar iniciando hoje o primeiro capítulo, a primeira lição dessa nova revista, tá bom? Vamos orar então. Senhor Deus, nós queremos te louvar, te engrandecer por mais uma EBD, por essa manhã, por mais um dia, por Senhor nos ter dado vida, fôlego de vida, por Senhor ter perdoado os nossos erros e pecados. Queremos te louvar, te engrandecer por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, por ter nos escolhido, nos perdoado, nos redimido, Senhor Deus. Muito obrigado, papai. Que nós possamos cada dia mais aprender de ti, da tua palavra, e que esse aprendizado venha se tornar em prática nas nossas vidas, Senhor Deus. Nós oramos e te agradecemos em nome do teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Então tá bom, então tá bom, então tá bom. Vocês continuam vendo a apresentação? Ô, professor, eu não estou conseguindo ver, só estou vendo um A. Só um A? Os demais estão vendo a apresentação ou não? Sim, eu estou vendo. O que você está vendo aí, Vascaíno? Fala para mim. Jesus Cristo no Velho Testamento. Muito bem. Eu também vi isso, pai. E aí, Juju, você está conseguindo? Estou vendo, na verdade. Ótimo, Matheus. Ótimo. Conseguiu, Ju? Ainda não. Você está vendo, Anne? Sim. Ótimo. Noah, você está vendo também? Tô vendo. Ótimo. Ô, Ju, se você não está vendo, eu te dou uma dica. Sai da sala e ingressa novamente. Aí talvez no que você ingresse, faça a correção do seu link aí e não apresenta mais essa falha, tá bom, Ju? Tá. Sai e entra em seguida. Eu vou esperar você entrar pra gente começar a aula, tá bom? Vamos esperar então, pessoal. Ó, eu tô aqui numa tela do computador que eu não consigo ver quem tá na sala. Vocês podem me ajudar avisando quando a Ju retornar para a sala, por gentileza? Sim. Quem é que quem? Ótimo. É a Anne que respondeu, né? Anne, ela já voltou ou não? Não. Não? Então tá bom. Então, nós temos aqui presente Matheus, Maciel, Anne, o nosso querido e amado Vascaíno. Oi? Ela entrou. Tá vendo agora, Ju? Ju, fale conosco. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Dá para ver agora. Ah, maravilha. A Ju, o JP e o Noah. Alguém mais entrou ou são só essas pessoas mesmo? Se eu esqueci de falar o nome de alguém, fala, professor, você esqueceu de mim, tá bom? Mas acho que são essas 6, 7 pessoas mesmo, tá bom? Então agora, gente, nós vamos começar uma nova série. Pegue sua revista lá com o tio Rafa. Se você não tem ainda, fale com o seu pai. A série que nós vamos estudar agora, a revista é
Jesus Cristo no Velho Testamento. Nova série. Quando a gente lê o título da nova série, causa alguma estranheza? Tá tudo normal para vocês? Eu quero que vocês participem e falam comigo. Vocês sentem alguma coisa assim, poxa, mas no Velho Testamento tá certo isso mesmo? Ah, não, tranquilo. Como é que é a percepção de vocês? O pai tá meio tranquilo por causa que a gente tá aprendendo escatologia lá, como a gente tá aprendendo escatologia lá na igreja, então fica mais tranquilo para mim. Fica mais tranquilo para você? Então tá bom. Alguém quer fazer algum comentário? Só o Mateus? Então tá bom. Jesus Cristo no Velho Testamento. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual a primeira aparição na Bíblia de Jesus Cristo? Quem vai responder aí para mim? Eu. E quem é eu? Quem fala o nome? Noah. Fala aí, Noah. Em Gênesis. Em Gênesis? Gente, mas Jesus nasceu em Gênesis? Será que o Noah vai estar certo? Alguém discorda dele? Será que ele está certo? Eu concordo com ele. Você concorda, Mateus? Sim, porque Jesus ele sempre foi eterno, igual Deus. Além de ele ser Deus, né? Muito bom a resposta. Alguém discorda do Mateus, gente? Vamos participarem, deixem os microfones abertos, falem com o professor, falem com o tio, pelo amor de Deus, não me deixem só aqui. Tá bom, vocês falaram que então o Mateus e o Noah falaram que em Gênesis o Mateus concordou e falou que Jesus, ele sempre foi eterno, ele é o próprio Deus. Muito bem, acho que mas me tira uma dúvida. Quando eu pego a minha Bíblia aqui, o nome de Jesus Cristo, ele vai aparecer no primeiro livro da minha Bíblia aqui, lá no livro de Mateus. E Mateus, ele é Novo ou Velho Testamento? Novo. Novo Testamento, muito bem. E como é que vocês falam, então, que Jesus, o Noah falou que Jesus já estava lá em Gênesis? Responde para mim, então, Noah. Por que isso? Porque Jesus, ele sempre como é que eu posso dizer? Ele sempre esteve vivo. Sempre esteve vivo. Tá bom. Ó, o Mateus e o Noah estão muito bem. Os demais não querem falar. Então vamos lá, então, ver o que eles estão falando. Realmente, Jesus Cristo, ele está presente em toda a Bíblia e já aparece em Gênesis. Eu quero acreditar que todos vocês estão com vossas Bíblias do lado, porque jamais vocês iriam ir para uma aula de EBD sem Bíblia. Eu tenho certeza disso, eu tenho certeza. E vocês vão acompanhar comigo esta leitura lá no livro de Gênesis, capítulo 1, no versículo 26. Então, Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Então aqui Deus está falando que vai criar quem? Os animais. Não vai criar animal, não. Homem, muito bem, Noah. Olha lá, comecinho. Façamos o ser humano. Então, está falando que ele vai criar o homem. Muito bem. A nossa imagem. Mas ele usa o verbo façamos. E depois, façamos é uma pessoa só ou é mais de uma pessoa? Duas. Mais de uma, né? E ele fala o seguinte: ele será semelhante a nós. A nós é uma pessoa ou mais de uma? mais de uma.
Muito bem, vocês estão craques em É assim, português, ó, hein? é assim, é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muito bem, Noah! Ou seja, se aqui ainda não havia criação do homem, e durante a criação Deus usa o verbo façamos, e fala também semelhante a nós, ele estava falando com alguém. E quem era esse alguém? Era a Trindade. Está falando com Jesus Cristo e com o próprio Espírito Santo. Então vocês estão corretos na resposta de vocês. Outra menção de Jesus Cristo em Gênesis. Vamos ver? Lá em Gênesis 3, no versículo 15. Quem vai ler para mim? Gente, como que eu faço pra tirar? Ninguém tá com a Bíblia, hein? Ninguém quer ler. Aí eu pego, É tá que, vendo? Quando vocês calma, estão com a Bíblia, fala assim: ah, deixa eu ler, deixa eu ler, deixa eu ler. professor. Oi, JP, é você? É que eu não tava respondendo porque meu fone não tava funcionando o microfone. Agora tá ótimo, viu? Aí eu vim pro celular. Lê pra nós então aí, Gênesis 3,15, JP. Ok. Ah, mas tá muito demorando, tá sem a Bíblia. Eu vou ler. Decidi. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quem está falando isso? Quem são os personagens nesse versículo aqui? Os personagens são Quem está narrando Adão primeiro? e Quem está Eva. falando isso? Deus. Adão e Eva falou JP. Todos concordam? Alguém acha que são pessoas diferentes? Deus. Deus está falando, o Mateus falou. Meu Deus. E aí, tem mais opiniões? Juju, Anne, vocês não estão participando hoje. O que está acontecendo? Vascaíno, me ajudem. Deus. Deus está o quê? Deus está falando? Sim. Muito bem. Quem acha que Deus é que está falando, está correto. Não é Adão e Eva. Então, ó, farei que haja inimizade entre você e a mulher. Quem está falando isso aqui é Deus. Beleza? Todo versículo quem fala é Deus. Agora, quem é você e quem é a mulher no versículo aqui? Adão e Eva. Adão e Eva. Vocês estão todos concordam? Sim. Sim. Então vamos lá. Esse entre você não é Adão nem é Eva. Esse você é a serpente. Esse versículo se passa após o pecado do homem e da mulher. Então, após a serpente enganar o homem, Deus fala isso para a serpente. Farei inimizade entre você, serpente, e a mulher. Quem é essa mulher? E entre a sua descendência, quem é a descendência? A descendência da serpente e a descendente da mulher. Ele lhe ferirá a cabeça. Quem é esse ele? E você ferirá o calcanhar. Então, essa mulher representa a humanidade, representa a própria mãe de Deus, mãe de Jesus na Terra, que foi Maria. E quem é esse ele? Esse ele é o próprio? Ele é Jesus. Ele é Jesus. Ele ferirá a cabeça. Jesus vai derrotar a serpente, que a serpente significa o diabo, significa Satanás. E fala assim, que a serpente vai ferir o calcanhar. Por quê? Quando Jesus morreu, o processo todo, Jesus foi ferido, Jesus foi cuspido, colocaram espinhos, Jesus sofreu, não é verdade? E hoje a humanidade também, a descendência de Jesus, aqueles que foram eleitos por Jesus, nós também vivemos uma certa dificuldade, né? Então, assim, Jesus estava presente desde a profecia aqui que o próprio Deus falou qual seria o destino de Satanás, tá bom? Então, realmente, Jesus, ele já se apresenta desde o
Velho Testamento e desde Gênesis, nos primeiros capítulos, tá bom? Então, Noá e o Mateus estavam certos. Muito bem, muito bem. Vamos continuar, então. Então, a gente sabe que na história da Bíblia... Oi, pode falar. Ah, não, pode continuar. A gente sabe que na história, Deus cria o mundo. Depois que Deus cria o mundo, Deus... ele cria o povo dele, escolhe um homem, que é Abraão, e fala que de Abraão vai ter um povo que vai ser eleito para ele, que vai ser um povo que vai servir a ele, né? Só que a gente sabe que esse povo... Israel, muito bem. E que esse povo passa por um momento que eles ficam escravos lá no Egito, e aí o próprio Deus tira esse povo milagrosamente do Egito e traz eles para uma terra que mana leite e mel, a terra prometida. É isso? Nesse processo todo, Deus pede algo ao povo e também presenteia o povo. Deus dá para o povo as tábuas da lei. O que estavam dentro das tábuas da lei? Vocês lembram disso? Sim ou não? O que são as tábuas da lei? É uma tábua onde que tinha uma regra, as primeiras regras. Quais são o nome dessas regras que a gente conhece, que a gente sempre fala? Qual é o nome dessas regras? Mateus, Noá, Juju, Anne, Vascaíno, me ajudem. Vocês não lembram? Mandamento. Eu lembro. Isso, quem falou mandamentos? A Joyce. Muito bem, Joyce. Bom dia, Joyce. Tudo bem, linda? Oi. Mandamento. E quantos eram os principais mandamentos? Qual que era a quantidade? Que é o resumo de... Os 10 mandamentos. 10. Muito bem. Então, Deus deu para o povo os 10 mandamentos, certo? E a primeira vez que os 10 mandamentos foi feito pelo próprio dedo de Deus. Aí vocês lembram que quando Moisés desceu com as pedras, viu o povo adorando um bezerro de ouro, lembra dessa passagem? Aí Moisés ficou triste e jogou de raiva essas pedras no chão devido ao povo estar adorando ao bezerro, lembra disso? Aí depois disso, Moisés voltou novamente com as pedras que ele preparou e escreveu os 10 mandamentos. E Deus também pediu para o povo, para que o povo construísse olha aqui, tabernáculo. Lembra disso? O que significava o tabernáculo? O templo de ofertas de sacrifício. Ele significava, na verdade, nesse tempo aqui, o Espírito Santo de Deus já estava no meio do povo? Já. Não. Lembra que somente depois de Jesus Cristo vir à Terra, morrer e ressuscitar, subir aos céus, ele prometeu que, ainda que isso acontecesse, ele não nos deixaria só e enviaria um consolador para nos acompanhar dia após dia, que é o Espírito Santo, que habita dentro das pessoas, não dentro de igreja, não dentro de templo, mas dentro das pessoas. Lembra disso? Então, aqui não tinha. Existiu no Velho Testamento a presença em pessoas. A gente vê, mas ele não estava como ele é presente hoje. Então, o tabernáculo, ele significava a presença de Deus no meio do povo, beleza? Então, a gente vê aqui, as tendas armadas em volta ao povo, ou em volta ao tabernáculo, beleza? E aqui, sim, como o JP falou, era o lugar de trazer as ofertas, fazer os sacrifícios, enfim, aqui dentro tinha a arca, dentro da arca tinha quem que estava dentro da arca? A tábua da lei, beleza? Era a representação, exatamente, as 10 mandamentos. Era a representação de Deus no meio do povo. Então, isso
serviu por um bom tempo para o povo de Israel, beleza? Ótimo. Diante disso, a gente vai estudar o quê? Essas duas coisinhas aqui, ó, as tábuas da lei, e vamos estudar nessa nova série o tabernáculo. Para começar, nós vamos estudar, então, os 10 mandamentos. Por quê? Tanto dos 10 mandamentos... Parece Noé. Oi? Parece Noé, né? Ah, tá. Tanto os 10 mandamentos como o tabernáculo é uma forma da presença de Deus. De Deus não, desculpa. De Deus, lógico que sim. Mas do próprio Jesus. Por que Jesus veio à Terra? Para morrer por nós, pelos nossos pecados. Sim, muito bem. Por quê? Porque nós conseguimos cumprir os 10 mandamentos? Sim ou não? Não, sim. Não conseguimos, nós somos pecadores. Professor, Pode falar, quem ia falar? Pode olha, falar. ele não só veio para poder morrer por nós, como ele veio para nos ensinar que nós podemos ter uma vida sem pecado. Uma vida sem pecado, a gente só precisa diferenciar. Na verdade, nós somos pecadores. A Bíblia nos ensina que na terra não há um sequer que ame, que adore a Deus. Todos caíram, pecaram e carecem, precisam da glória de Deus. E quando ela quis dizer isso, é o seguinte, que nós não temos que viver continuamente pecando. Isso é verdade. Mas, hora ou outra, a gente briga com o nosso pecado, a gente comete erros, não é verdade? Então, falar que eu não cometo pecado é um pecado. Porque sim, eu cometo pecado. Ainda assim, isso não me dá direito a... Exatamente. Agora, isso não me dá direito a falar, já que eu sou um pecador mesmo, então eu vou fazer tudo de errado e não vou nem lutar contra isso. Nananina, não. A diferença é que o fato de eu entender isso faz aumentar a minha necessidade de Jesus Cristo, da leitura da Bíblia, de me entregar para Jesus e de querer cada dia mais buscar ser parecido com Ele. Entendeu? Então, não é porque eu sou bom, é porque Ele, através do Espírito Santo de Deus, habita dentro do nosso coração e nos ajuda com a nossa briga diária, tá bom? Enfim, nós vamos estudar, então, os 10 mandamentos. Dentro dos 10 mandamentos, qual que era o primeiro? É esse daqui, ó. Não ame a outro Deus. Por que esse Deus está com D minúsculo? Porque não é o Deus verdadeiro. Porque não é o Deus verdadeiro. Muito bem. E na realidade existe quantos Deus com D maiúsculo? Um. Exatamente. Perfeito. Nota 10 para vocês. Qualquer outro que seja chamado de Deus é Deus de D minúsculo. É um falso Deus. Beleza? Então, mas por que Deus... Por que Deus pede? Por que Deus pede para que o povo dele, temos que lembrar que isso foi dado para Israel, beleza? Aqui já existia a igreja? Não, era outro contexto. Deus tinha escolhido um povo, que era o povo de Israel, para ser o povo dele, ser um povo exemplo, e para que as outras nações se espelhassem em Israel, beleza? Então Deus já estava tratando com o povo ainda, beleza? Por que Deus queria que eles não amassem a outro Deus? Tinha motivos para eles acreditar nisso? Porque já que eles Como é que a gente pode olhar para o mundo em volta e saber que somente há um Deus? Eles não dele, né? Exatamente. Como é que a gente pode olhar para o mundo e para a nossa vida no contexto geral, até eles mesmos? Vamos voltar lá para aquele mundo deles, certo? Como é que eles poderiam olhar para a vida deles e entender que só existia realmente um Deus? Porque no livro que eles tinham, já estavam escritos o seguinte, eles já sabiam quem tinha criado a terra. Lembra disso? Que próprio Deus revelou a Moisés como foi feita a criação da terra, do mundo? Lembram disso? Outra coisa que a gente pode
saber porque Deus queria que ele somente entendesse isso. O que essa Eita, foto Cristo. lembra a vocês? Sacrifício. Mas quem é que fez esse sacrifício aqui? Abraão. Muito bem, Abraão. Então, Deus que... Por que isso aconteceu? Fica claro pra gente. Porque Deus escolheu esse povo de Israel. Quando Deus escolheu o povo de Israel, escolheu quem para começar essa história? Abraão. Lembra disso? Exatamente. Na verdade, ainda era Abraão o nome dele. Muito bem, quem me corrigiu. Exatamente. Separou Abraão para que dele fizesse uma nação, né? E aqui fica retratando o sacrifício de Abraão com seu filho, que não aconteceu, porque Deus providenciou a ovelha. Lembram disso, né? Sim ou não? Sim. Beleza. Outra coisa que a gente pode lembrar, porque eles tinham que acreditar que só existia um Deus. O próprio Deus que escolheu esse povo, e esse povo aqui ficou escravo por um bom tempo no Egito, o Deus mesmo fez maravilhas no meio deles. Qual as maravilhas, fora essa que vocês estão vendo, a gente pode lembrar que Deus fez para esse povo? Quero que cada um cite pelo menos uma maravilha. Fala aí, João, uma maravilha, um milagre, uma coisa extraordinária. É que... Eu não lembro qual versículo era, mas eu lembro que o povo de Israel, se não me engano, estava lutando e Deus deixou a luta na mão dele. E aí aconteceu um milagre deles, que o adversário começaram a lutar com o seu aliado. Tá bom. Alguém quer falar de mais algum milagre, alguma coisa extraordinária? Qual que é esse daqui, gente? Abrir o mar. Exatamente. Quando que isso aqui aconteceu? Vocês lembram disso? Quando aconteceu isso? Sim. Quando? Fala aí, Anne. Foi quando o faraó deixou Eles escaparam do Egito. Escaparam não, eles fugiram, né? Fugiram não. Na verdade, o faraó autorizou isso, só que depois que autorizou, o faraó veio atrás deles, vocês lembram disso? Né? Sim. E aí, quando chegou lá na parte do mar, como é que eles atravessariam o mar? E aí Deus começou com Moisés, e aí Deus fez esse milagre aqui, abrindo o mar, e o povo passou com os pés em seco, pisando na parte seca do mar, né? E depois que todo o povo de Deus passou, o que aconteceu com o mar? O mar voltou a se fechar. E aí quem estava perseguindo ele, que foi os próprios egípcios, morreram afogados pelas águas, né? Então, eles tinham motivo para acreditar que só existia um Deus? Tinham. E qual que é essa foto representa o quê? O que vocês acham que representa essa foto aqui? Para eles acreditarem que somente existia um único Deus. Que eles eram o que aqui no Egito? O que eles eram no Egito? Judeus. Judeus não, eles eram escravos. E por que eles tinham que acreditar realmente nisso? Porque Deus havia dado para eles uma... Aqui, ó, dado uma terra chamada... uma terra. Isso, exatamente. Uma terra que mandava leite e mel. Era a terra prometida. Então, imagina só. Deus fez o mundo, Deus escolheu um povo, Deus tirou o povo da escravidão e Deus deu uma terra para eles. Eles tinham muito motivo para acreditar em Deus. Antes de acontecer essa travessia, vocês lembram das 10 pragas que Deus fez? Sim. As 10 pragas era... Uma delas, se eu não me engano, era que o irmão mais velho ia morrer, né? Se não passasse sangue na porta. Na verdade, era o mais novo, o primogênito, lembra disso? O mais novo? O primogênito. Então, assim, desculpa, você tem razão. É o mais velho, é o que nasceu primeiro, tá? Você tem razão, é isso mesmo. Então, assim, eles viram muitos milagres. Então, eles tinham um motivo total para acreditar que só existia um outro Deus. Agora, imagina Deus fazendo tudo isso para eles e eles adorando falso deuses. Ia ser bacana? Você acha que Deus ia se contentar com isso? Não. Não, né? Mas de forma que eu tive agora.
Pode falar. Por que Deus escolheu o povo de Israel, mesmo sabendo que eles desobedeceram, iriam desobedecer ele, mesmo ele dando pessoas para acompanhar eles? Por que ele escolheu esse povo? Ah, essa pergunta é muito fácil de responder. Quando a gente morrer e a gente estiver lá no céu com Deus, com Jesus, a gente pergunta para eles, tá bom? Porque não tem. Na Bíblia não tem falando motivo por que Deus escolheu esse povo. Por que Deus escolheu a sua vida? Por que Deus escolheu a minha vida? Isso são coisas que só cabe a Deus saber. A gente não sabe disso. Não tem uma resposta clara na Bíblia para isso. Na verdade, a resposta é que nós não sabemos. Deus não deixa claro. Mas um dia nós estaremos face a face com Ele. E aí eu vou falar assim: Deus, teve um dia, lá no dia 25 de outubro de 2020, eu tava dando a IBD lá, e aí o João me perguntou isso, cara, mas eu não sabia, porque você não deixou claro na Bíblia. Responde para nós aqui que a gente quer saber. Aí vai falar pra gente. Tá bom, João? Beleza. Então, quando a gente estiver no céu, me lembra disso pra gente conversar com Deus sobre esse assunto, tá bom? Beleza. Gente, aí então nós entendemos aqui motivos por que Deus deixou como mandamento para esse povo que ele escolheu para ele, para que eles não amassem, não adorassem a outro Deus. Vocês concordam com esse mandamento para esse povo? Sim. Sim? Só o João concorda, hein, João? Sim. Mas a gente concordou. Todos concordam, então, né? Ótimo. Sim. Vamos agora, num passe de mágica, vir para a nossa vida. Nós, que somos servos de Deus, aqui, piriri pororó, Deus livrou a gente da escravidão? De uma nação? Sim. Sim? Sim. Então nós éramos escravos de qual nação? Do pecado. Não, nação. Minha pergunta é, Deus libertou, nós éramos escravos de qual nação? Egito. Como assim? Ué, o povo de Israel, eles eram escravos do Egito, certo? Do Egito. Deus libertou ele para levar para a terra prometida. Aí eu perguntei para vocês, Deus, conosco, igreja, Deus libertou a gente de alguma escravidão de algum país? Egito. Sim. Sim, qual foi? Do Egito. Ah, então vocês são israelenses? Vocês aqui, todo mundo aqui é israelense, então. Quem foi que falou não? Que tinha falado não? Foi alguma menina que tinha falado não. Ó, quem falou não e não quer se manifestar, falou a resposta certa. Deus não libertou a gente de nenhum país. Por exemplo, que nós temos que entender, esse momento aqui não existe mais. Deus hoje não está trabalhando com uma nação. Deus não escolheu um país para ser país que represente Deus e que esse país venha ser exemplo para que as outras nações sigam o exemplo dele. Não é assim mais que funciona. Hoje, como é que Deus trabalha com a salvação? É por país ou por pessoas? Por pessoas. Pessoas, exatamente. A igreja é formada por país ou por pessoas? Por pessoas. Exatamente, muito bem. Então, nós vivemos num outro contexto. Todos nós aqui acreditamos em Deus. Eu tenho certeza absoluta que todos vocês acreditam em Deus e amam a Deus. Então, aqui, eu sei que vocês não amam, adoram o Deus da natureza, o Deus do trovão, o Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus, sei lá, dos que. O pessoal faz um monte de Deus mentiroso aí, não é verdade? Não vamos nem falar das outras religiões para a gente não ofender alguma pessoa que possa assistir esse vídeo no futuro. Então, assim, nosso Deus é o Deus criador dos céus e da terra, e a nossa fé está
é manifesta através da vinda de Jesus Cristo, e nós acreditamos que aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário é suficiente para nos salvar. E nós somos gratos por isso, e nós vivemos da graça de Deus, um favor imerecido. Então nós não temos outro Deus. Então eu quero te perguntar, se nós não temos outro Deus, eu afirmo isso aqui de vocês, esse mandamento ainda serve para a nossa vida? Sim. Sim. Qual o Deus que a gente pode adorar, então, mesmo acreditando no Deus verdadeiro? Nenhum. Nenhum. Aí que tá. Primeira foto. Nós temos que entender que esse conceito de amar a outro Deus, ele está muito ligado à idolatria. O que é idolatria? O que vocês entendem por essa palavra? Você adorar alguma coisa. Exatamente, adorar alguma coisa, mas também ainda perdido, assim, tem mais coisas. O que vocês entendem mais? O caminho do Mateus não está errado, mas o que vocês podem me ajudar mais com a palavra idolatria? Vamos lá, me ajudem. Idolatria. Fala, Joyce, ou era que ia falar? Eu acho Vamos que lá, eu sei. então, ó. Pode falar, querida. É você adorar outra coisa que não seja o Deus verdadeiro? Muito bem. Qualquer coisa que ocupe mais lugar no nosso coração do que Deus, é uma idolatria. Eu vou amar mais, talvez não seja um Deus, como o Deus do trovão, o Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus da areia, o Deus da pedra, o Deus do sei do quê, mas vai estar ocupando o lugar de Deus no meu coração. Oi, João. Oi, não entendi. Quem falou aí? Foi o Vascaíno? Fala aí, então. Então, por exemplo, quando eu priorizo na minha vida, puxa, a coisa que eu mais amo na minha vida é o quê? É brincar. Brincar pra mim, entre fazer minha IBD e brincar, entre ler minha Bíblia e brincar, eu quero brincar. Outra coisa que eu amo muito na minha vida, é a prioridade da minha vida, é fazer esporte. Eu gosto de karatê, kung fu, muay thai. Eu amo jogar vôlei. Não, eu gosto de tênis. Eu amo pedalar. Se não for para pedalar, eu já gosto de natação. Qualquer que seja o esporte. Se eu gostar... O que é isso daqui? Cara, o meu Deus, a coisa que eu mais amo na minha vida é o meu pai e a minha mãe. Eu amo mais meu pai e a minha mãe do que o meu próprio Deus, que deu a vida, que enviou o filho dele para morrer no meu lugar, pelos meus erros, pelos meus pecados. Se o meu pai ou minha mãe morrer, minha vida acabou. Tá errado. Outra coisa que eu posso amar mais do que Deus. O que é isso daqui? Que os meninos são mais tendenciosos a cair. Videogame, eu amo jogar videogame. Videogame pra mim é a coisa que eu mais gosto do mundo. Exatamente. Outra coisa que eu posso amar mais do que a Deus. Só exemplos aqui, tá, gente? O que é isso aqui? Dinheiro, olha lá, os caras estão se prostrando no altar pro dinheiro. O cara ama, a coisa que ele mais ama na vida dele é dinheiro. E outro exemplo aqui, ó, eu amo séries de televisão, desenho, TV, YouTube. Tem mais coisas? Tem inúmeras coisas. Qualquer coisa que eu colocar no lugar de Deus, tá certo ou tá errado? Tá errado. Errado. Eu tenho que amar. Ou seja, isso aqui é um Deus? Não é um Deus. Não existe o Deus da brincadeira, o Deus do esporte, o Deus pai, o Deus videogame, o Deus dinheiro. Não, pera, o Deus pai existe. Não, o Deus pai e mãe eu quero dizer, entendeu? Tá. O Deus do desenho, eu gosto mais do He-Man, eu gosto mais dos Thundercats, eu gosto mais do Pica-Pau, da Pantera Cor-de-Rosa, olha o Cavaleiro do enfim, Dudu, do Edu, Doug, enfim, não importa qual. Não sei. Se eu colocar qualquer coisa como prioridade na minha vida e ocupar mais lugar do que a Deus, eu estou infringindo os 10 mandamentos. Agora eu te pergunto, os 10 mandamentos valem para a minha vida no dia de hoje? Vale. Sim. Sim?
Então, se eu não cumprir os 10 mandamentos, eu vou perder a minha salvação? Não. Se você mudar. Vale ou não vale? Não, Mas vale, calma aí, você mas mudar. vale para quem então? Vale para quem então os 10 Pra mandamentos? nós. Tudo bem, vale para nós, mas para que ele serve então? Se você falou Pra que nossa vida. ainda que eu infrinja os 10 mandamentos, não vai deixar de eu ser filho de Deus e de eu viver a eternidade com Jesus Cristo, não vou perder minha salvação. Então, para que serve os 10 mandamentos? Pra gente se aproximar mais de Deus? Quem falou isso? Anne. Anne, muito bem, com sua resposta, eu gostei, Anne. É isso mesmo. Eu Os não 10 vi. mandamentos, para a gente se aproximar mais de Deus. É um bom caminho de raciocínio para a gente pensar nisso. Os 10 mandamentos ficam claro para a gente que de 10 coisas a gente já consegue falhar. Que hora ou outra a gente falha em um e outro. Hora ou outra, eu, professor, me vejo valorizando mais a minha diversão, eu me vejo valorizando mais um esporte que eu gosto, mais uma série de TV eu gosto. Às vezes eu gosto mais do dinheiro porque eu quero trabalhar por causa do dinheiro para manter minha casa, minha família. Esqueço que o dinheiro quem me dá é Deus. Esqueço que os meus pais que eu tanto amo, na idade foi Deus que me deu, e no dia que Deus quiser recolher ele, Deus vai recolher, ponto final. Entendeu? Então, assim, hora ou outra a gente se vê falhando nisso. Agora, aí, os 10 mandamentos servem para mim o quê? Para ver que eu preciso de quem? Que eu preciso de Jesus. Porque sem Jesus, eu não vou conseguir servir a Deus. Então, na realidade, o que a gente tem que aprender? Que isso daqui, ainda que a gente não adore a outros deuses, a gente pode adorar aquilo que não é o correto. E aí eu tenho que lembrar do quê? Do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não é verdade? Sim. Então, vamos lá abrir a nossa Bíblia em Mateus. Quem abrir primeiro lê, inclusive o professor. Mateus 27. Mateus 27, 50 a 54. Mateus 27, 50 a 54. Abriu, leu, sai lendo. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes, de cima até baixo. A terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus e entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. O oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo que havia acontecido e disseram: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Vamos lá para João 14. Professor, Oi. agora mesmo aqui Oi. tá tendo um vento aqui na minha casa, que tá dando um vento, tá parecendo aqui um furacão. Tá aparecendo um furacão aí? Vizinho. Tá parecendo. Vamos lá. Ó, João 14, 15. Se vocês me amam, obedecem a meus mandamentos, eu pedirei ao Pai e ele lhe dará outro encorajador. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Ou seja, gente, por mais que a gente mostrou aquelas coisas que podem habitar o coração de Deus, a gente pode cometer erro. Sim. E que Jesus fez para que nós possamos, nesse momento da nossa vida,
lembrar disso, para que a gente não venha deixar que isso domine o nosso coração? O próprio Espírito Santo. Então, quando Jesus morre na cruz do Calvário, até os soldados romanos reconhecem que ele era o Filho de Deus, ele paga os nossos erros nos pecados, ele ressuscita no terceiro dia, e o que ele faz? Ele depois envia para a gente o Espírito Santo. Para que serve para a gente o Espírito Santo? Para nos alertar. Quando a gente faz coisa errada, fala a verdade, não vem na nossa cabeça, no nosso coração, um sentimento de tristeza, de algo Sim. assim nos incomodando. Quem já passou por isso, não é verdade? Eu. O que é isso? Nos últimos dias está acontecendo demais. Isso. O que acontece? Por que acontece com a gente? Porque o Espírito Santo mora dentro do seu coração. E não tem jeito. Toda vez que a gente faz coisa de errado, seja adorar outro Deus ou qualquer outra coisa que não seja a Jesus Cristo, o Espírito Santo vai nos alertar. E nós temos que estar atento a esses sinais. Entendeu? Então, por quê? Para que a gente não venha amar nada, substituir nada na nossa vida no lugar que somente Jesus Cristo, Deus, que é o próprio Deus, tem que ocupar no nosso coração. Tá bom? Com isso, o que a gente temos que fazer sempre quando a gente aprende algo? Nós temos que fazer as nossas aplicações. O que a gente aprende no dia de hoje, então? A gente aprende isso aqui, ó. Que não são apenas falsos deuses que podem ocupar o lugar de Deus em nosso coração. Então, a gente não pode... eu amo a Deus, Jesus Cristo, eu creio que Jesus realmente morreu na cruz do Calvário por mim, então para mim já está tudo certo. Não, tem coisas que podem ocupar o lugar de Deus no meu coração, e eu estou fazendo errado. Segunda aplicação que eu tenho que fazer, será que tenho colocado algo no lugar que Deus deveria ocupar em minha vida? Todos nós temos que fazer essa interrogação para a gente mesmo. Não precisa responder para mim. Eu quero que você faça com você mesmo, você se interrogue, identifique e peça ajuda ao próprio Espírito Santo que Deus deixou com você, conosco, habitando dentro do nosso coração, para nos ajudar a termos uma vida correta. E a terceira aplicação que nós temos que fazer é essa. Deus deve estar acima de tudo e todos em minha vida. Então, o meu esporte, minha diversão, meu brinquedo, meu trabalho, minha esposa, meu filho, minha casa, meu carro, meu videogame, meu celular, nada disso pode estar ocupando mais lugar do que Deus na minha vida. E todos são pessoas, né? Então, eu amo mais o meu pai, minha esposa, o meu filho, o meu pastor, eu amo mais essas pessoas do que Deus. Está errado. Deus deve estar acima de tudo e de todos em minha vida. Amém? Amém. Vocês entenderam? Sim. Então tá bom. Vamos orar para que nós possamos finalizar a nossa aula. Sim. Eu vou... Alguns pedidos de oração eu já sei. Vou orar pelo tio do Noah. Vou orar pela avó da Juju. Tô certo? Não sei, eu não lembro. Tô certo ou não? Eu quero agora que todo mundo abra as câmeras aí. Tá. Vamos lá. Hora de abrir as câmeras. Nossa, meu celular tá fervendo. Juju abriu câmera, Matheus abriu câmera, Noah abriu câmera, tá faltando o JP, tá faltando a Anne, tá faltando a Joyce, tem duas vezes o JP. Aí, Juju, JP, ótimo. Tá muito quente. Ô, Anne, você abriu a câmera, nós não estamos vendo o seu rosto, Anne. Você está escondida, Anne não quer mostrar o rosto para nós. Mostra o rosto para nós, Anne, pra gente tirar uma foto bem bonita antes da nossa oração. Tá aparecendo. Tá bom, Joãozinho. Tá aparecendo. Não. Nem você, só falta você e a Anne.
Falta só você e a Anne. Tá bom, Joãozinho. O seu celular vai que você cai até pior. Anne, abre aí, Anne. Alguém tem pedido de oração? Sim, professor. Pode falar, Anne. Pela minha avó, porque ela perdeu o pai dela. Ah, a vovó perdeu o pai dela para que Deus possa consolá-la. Entendi. Professor, eu Mais também tenho coisas um aí? pedido de oração. Eu também tenho um pedido de oração. Ah, pode falar. Que a minha perna consiga melhorar logo, porque eu caí da rede. Ó, eu não entendi. Que o seu pé possa melhorar logo, que você caiu da minha rede, é isso aí? perna que tá doendo ainda. Minha Ah, perna. sua perna. Sua perna. Tá doendo. Porque eu tava Ah, balançando tá a bom. rede na casa da minha avó e fui lá e caí da rede. Ai, meu Deus do céu. Sorte que você bateu a perna, não foi a cabeça, né? Que poderia ser pior mais ainda. Não, eu bati Então vamos minha lá. perna e meu cotovelo. A perna e o cotovelo. Então nós vamos orar pela perna e o cotovelo da Joyce. Vamos orar pelo tio do Noah Pessoa. E orar pela vovó da Juju e orar pela vovó da Anne. Tá certo? Então tá bom, Eu vamos acho lá que orar. Senhor Deus, alguém tem mais algum pedido? Não. Não. Senhor Deus, muito obrigado então por essa aula de hoje, que nós possamos aprender com a tua palavra, entender, Senhor Deus, que existem outras situações que também ocupam ou que podem ocupar o seu lugar no nosso coração e que nós possamos fazer de coisas ou de pessoas deuses em nossa vida. Nós queremos te pedir perdão, Senhor Deus, quando nós cometemos isso, mas que a partir de hoje, quando nós entendemos a tua palavra, nós possamos apenas adorar e colocar o Senhor acima de tudo e de todas as coisas, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Também eu oro pelo tio do Noah, que só possa alcançar a vida dele. Oro pela avó da Anne, Senhor Deus, que o Senhor possa confortar ela, Pai, nesse momento de perda de uma pessoa amada. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa consolar, ser um refrigério no coração dela. Oro pela saúde da vovó da Ju, Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu oro também pela recuperação, Senhor Deus, da Joyce, que bateu a perna e o joelho, que o Senhor possa dar força para ela e que em breve ela esteja novamente saudável e disposta, Senhor Deus. Abençoa todos nós, nos dá um bom domingo, uma boa semana. E a nossa oração é feita em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Amém. Então, ó, Quase fui. Esse quase fui. Aí foi façam as devocionais da nova revista e até a próxima aula. Tchau. 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 Agora é o áudio de alguém, mas ok. Tchau, galera. Tchau. Tchau. Deixa eu sair agora. Vamos sair. Tio, Oi. olha só o desenho Pode que eu falar. fiz. Olha só o desenho que eu fiz com guache. Ah, parabéns, Joyce. Muito bonito. Parabéns, viu? Você é um artista. Obrigada. Tchau. Tchau. Oi. Tudo bom? Beleza. Vai.